hoje. Amém, irmãos? Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, a carta de Paulo aos Colossenses. Glória a Deus. Sempre a gente chutando a bola para um, para outro, ensinar. E hoje deu certo da gente começar a se aprofundar nesse estudo aí da carta de Paulo aos Colossenses. Quero que você localize no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, do versículo 1 ao 8. Quero agradecer a Deus pela presença de todos que estão presentes aqui. O irmão Nelson, a irmã Leire, a minha prima Lia Serlei, a Gabi, a Rúbia, as meninas, Deus abençoe de forma geral. O presbítero Eliel, ali da Assembleia de Deus de Colombo, Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Amém? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Quem achou diz amém? Amém. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo essa carta ao povo de Deus, que mora na cidade de Colossos. Os nossos fiéis irmãos em Cristo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, esteja com vocês. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e conhecê-lo de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfra, nosso querido companheiro de trabalho, ao qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Amém? Alguém quer ouvir a palavra de Deus por meio desse simples vaso de barro? Então levante a mão assim e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala conosco, esta noite, através da tua palavra. Amém. Tomai assento e dê uma linda salva de palmas à palavra de Deus. Eu peço a Jennifer que dê uma olhadinha para mim para tomar. Irmãos, quando Paulo escreve essa carta, já fiz a introdução várias vezes dela, Paulo escreveu essa carta estando preso lá em Roma, uma prisão domiciliar, alguns soldados que guardavam uma casa onde ele estava ali preso. E nessa prisão domiciliar, Paulo tinha a visita de muitos irmãos, e Paulo estava sob observância do imperador Nero. E aquele moço,
por nome Tíquico, era o amanuense de Paulo, ele escrevia as cartas, Paulo editava e ele escrevia. Segundo alguns teólogos, Paulo tinha um problema na vista. Até na carta aos Gálatas ele diz assim, aquelas grandes paredes embranqueadas. Alguns dizem que Paulo tinha até alguns problemas respiratórios, porque onde Paulo ficava também era uma masmorra, lugar úmido e frio. Isso acabou trazendo consequências grandes para a saúde do apóstolo Paulo. Paulo foi um moço que, eu já vou falar das credenciais dele, não quero até precipitar. Paulo foi um moço que escreveu essa carta no ano 64 da era cristã, uma carta com 4 capítulos, 95 versículos. Paulo escreve essa carta a um filho seu na fé, a um moço que ele tinha ganhado para Jesus numa das suas pregações, que era o evangelista Epáfras. Alguns chamam ele de evangelista, outros chamam ele de bispo, porque Epáfras pastoreava a igreja de Colossos, perto do rio Líquor, e não era somente essa igreja que ele pastoreava. Ele pastoreava outras igrejas ao redor. E a cidade de Colossos tinha sido quase destruída no ano 64 da era cristã, 64 a 66 aproximadamente, a cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia. Quem já viu falar da carta que Jesus edita sobre a igreja de Laodiceia? Dizes que tu és rica, mas tu és pobre, cega, miserável e nua. Essa carta era para uma igreja, e essa igreja não era só o nome da igreja, mas era o nome da cidade onde a igreja estava situada, que era a cidade de Laodiceia. E quando Epáfras vai visitar Paulo na cadeia, e Epáfras começa a contar a luta que ele estava enfrentando com os gnósticos. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma mistura de uma seita nova que tinha surgido, e segundo Charles Rudd Ressuel, ele escreve 8 cartas do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, 8 cartas são escritas para combater o gnosticismo. O gnosticismo era uma mistura de filosofia e judaísmo. O gnosticismo, eles criam, olha o absurdo que o gnosticismo cria, que existia muitos deuses e Jesus foi um Deus de menor categoria. Um Deus de menor categoria. Essa igreja estava problemática porque ela estava sendo atacada pelo gnosticismo e essa seita dizendo que Jesus era um Deus de menor categoria. O gnosticismo dizia que Jesus andava sobre a praia e não ficava rastro sobre a praia. Eles diziam que Jesus era totalmente espírito. Eles negavam a humanidade de Jesus. E Paulo começou a combater ferozmente essa seita. Paulo automaticamente não pôde mais, quando Epáfras apresentou a situação da igreja, que os gnósticos estavam atacando essa igreja, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo dando visões e revelações, e Paulo mandou Tíquico, que era seu amanuense, seu escritor, começa a escrever tudo isso aí, Tíquico. Aquela igreja, ela estava fazendo culto aos anjos já. A essa seita, o gnosticismo, fazia culto aos anjos. Paulo fala assim: o culto que vocês estão fazendo aos anjos não é aos anjos. O culto que vocês estão fazendo, que chama de anjo, vocês estão oferecendo culto aos demônios. Porque o único que é digno de honra e de glória é Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus Cristo de Nazaré é digno de honra. Só Jesus Cristo de Nazaré é digno de glória. Os anjos são criatura igual a vocês. E vocês dizem que Jesus é um Deus de menor categoria. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos os vossos pecados foram clavados na cruz. E Ele pagou o preço pelo pecado de todos vocês. E quando Ele ressuscitou dentre os mortos, esse Jesus que vocês dizem que é um Deus de menor categoria, eu quero dizer uma coisa para vocês: Ele é maior do que os anjos. Ele é maior do que os principados e potestades. Porque Ele triunfou sobre todo
principado e toda a potestade e os despojou publicamente. Ele não é um anjo que desenvolveu, ele não é um Deus de menor categoria, ele é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus, é o Criador do universo. Glória a Deus. Aí eu entro na mensagem aqui essa noite. O poder transformador do Evangelho. Irmãos, o que é a palavra Evangelho? A palavra Evangelho, quero que vocês prestem atenção. A palavra Evangelho vem do grego, que significa Evangelion, que aparece 71 vezes no Novo Testamento. A palavra Evangelion significa boas novas. E tem 3 tipos de Evangelho na Bíblia: Evangelho da graça, Evangelho do reino e Evangelho eterno. Evangelho da graça, pregado pelos apóstolos e pregado hoje pela igreja contemporânea e pela igreja na época de Paulo. Evangelho do reino foi pregado apenas pelos 12 apóstolos, será pregado pelos 144 mil judeus, será pregado por Elias e Enoque, as 2 testemunhas. Evangelho eterno será pregado por 2 anjos, conforme Apocalipse 14. Esses 2 anjos sairão pelo mundo anunciando o Evangelho eterno depois que a igreja for arrebatada no período tribulacional. Agora, falando sobre o Evangelho, o poder transformador do Evangelho, eu não acredito que alguém que entra numa igreja evangélica, ouve a mensagem, ouve a pregação, ouve os ensinamentos e não tenha a vida transformada por esse Evangelho. Somente se você é uma pessoa que entra no culto, fica mexendo no celular, fica desapercebido, a palavra entra pelo ouvido, sai pelo outro, aí nunca a palavra vai produzir efeito na tua vida. Mas se a palavra entrar no teu ouvido e descer para o teu coração e você praticar ela, pode ter certeza que você vai ter transformação na tua vida. Glória a Jesus. Nenhuma força do mundo é mais poderosa do que o Evangelho. O Evangelho nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. O Evangelho procede do céu e não da terra. Foi concebido na eternidade e não no tempo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Romanos 1, versículo 16. O Evangelho é a dinamite de Deus, que explode as pedreiras mais rígidas e abre os corações mais duros. Aonde chega o Evangelho, vidas são transformadas. Prostitutas se tornam mulheres santas. Traficantes se tornam pastores. Macumbeiros, filhos do diabo, se tornam filhos do reino e filhos da luz. Porque esse Evangelho é a dinamite de Deus. Aleluia. Aonde chega, vidas são transformadas, famílias são salvas, cidades são reerguidas das cinzas. Nenhuma força pode resistir ao Evangelho. Nenhum exército pode deter o seu avanço, nenhuma arma pode destruir o seu efeito e nenhuma ideologia pode apagar a sua influência. Glória a Deus. Nenhuma ideologia pode apagar a sua influência. Irmãos, em 1917, o comunismo entrou no mundo como uma das forças mais hostis ao cristianismo. Quem já ouviu isso em história? Em 1917, o comunismo entrou no mundo como uma das forças mais hostis ao cristianismo. Até a queda do Muro de Berlim, em 1989, o comunismo abocanhou 1/3 da terra e matou mais cristãos do que em qualquer outro tempo da história. Apenas na China, Mao Tse-tung liderou um massacre de 60 milhões de pessoas. Mao Tse-tung liderou um massacre de 60 milhões de pessoas. Mas o comunismo ateu está quase morto e o cristianismo permanece mais vivo do que nunca. Com respeito ao cristianismo, podemos somar nossa voz ao cântico evangélico. Quem conhece esse cântico evangélico? Ninguém detém é obra santa. Quem conhece esse hino aqui? Ninguém detém
é obra santa, ninguém detém, é obra santa. Só sei essa parte, né? Mas é bonito isso aí, né? O Evangelho, alguém consegue deter o Evangelho? Consegue, irmã, deter? O comunismo tentou e não conseguiu. Agora esse presidente chinês, que é comunista também, está destruindo um monte de igrejas na China, através até mesmo de dinamites, explodindo igrejas. Mas aonde começou o coronavírus? Lá. Deus tem um acerto de conta com aquele presidente. Deus tem um acerto de conta com a China. A mão de Deus está lá. Porque a Bíblia diz assim: não toqueis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Aonde mais se converte cristãos é na China. Mas devido à perseguição desse imperador agora, eu esqueço o nome dele, é um nome bem complicado, tinha o Jung lá, eu nem vou arriscar falar. É um nome muito esquisito. Irmãos, eles não têm o privilégio que nós temos de estar pregando aqui. Eles estão ouvindo nesse momento agora, muitos cristãos estão ouvindo a palavra no entulhos subterrâneos, porque se eles estiverem em igrejas como a nossa aqui, a polícia vem, prende eles, são torturados, são massacrados. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o cristianismo é igual clara de ovo, quanto mais bate, mais ele cresce. Glória a Deus. Quanto mais o imperador Nero derramava o sangue dos cristãos nas arenas, o Coliseu romano, aquele sangue caía como semente. Quanto mais se derramava, mais cristãos se convertiam. Lá nas arquibancadas mesmo do Coliseu romano. Glória a Deus. Ninguém detém o Evangelho. Graças a Deus. Por isso que você conhece a palavra e você não pode segurar para você. Você conhece a palavra, você tem que transmitir. Pastor, mas eu não fiz um curso de teologia. Pastor, mas eu não sei pregar. Não precisa nada disso. Se você fizer, é muito bom. Mas basta você dizer assim: olha, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e Jesus Cristo em breve virá ao som da última trombeta. Basta você dizer isso, irmão, e as pessoas irão se converter a Cristo Jesus. Diga comigo: o Evangelho não depende do homem. Os homens que dependem do Evangelho.